Ok, então vamos começar, né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Sandra, eu sou docente aqui na UFTM, né? Sou do Departamento de Linguística e Língua Portuguesa, e desde 2014 eu estou à frente da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, a PROACE. É um prazer muito grande compartilhar esse momento com vocês e espero que vocês gostem bastante. Sejam muito bem-vindos à quarta palestra do projeto Apoio Pedagógico Remoto, uma iniciativa do Serviço de Apoio Pedagógico Discente da PROACE. O objetivo desse projeto é fornecer apoio de natureza diversa ao estudante nesse momento difícil de ensino remoto, né? Então, o projeto teve início no dia 3 de maio, com a palestra Pelas Trilhas das Euforias, Faço Eu Meu Caminho, que foi proferida pelo nosso colega que está aqui presente, né, o Washington Silva, que faz parte do Serviço de Acompanhamento Discente da PROACE. No dia 5, a gente teve a palestra Ensino Remoto e Saúde Mental e o desafio de ficar em casa e ficar bem, com a psicóloga do NAS, né, a também mestre Aparecida Beatriz de Oliveira. E no dia 10 foi a vez da servidora também mestre, Débora Viviane Teles Magalhães Gontijo, que também está participando aqui hoje, né? Que também é do SAPED, que falou sobre o protagonismo estudantil no ensino remoto. Se por acaso você perdeu alguma palestra, você pode assisti-los no canal do YouTube, no canal do SAPED no YouTube, tá? Então, se você perdeu, vá lá, confira, que tem muita coisa boa. Não se esqueça de, no final, avaliar a palestra de hoje pelo link que vai ser disponibilizado assim que terminar a palestra, tá bom? Gostaria também de lembrar que a certificação será emitida pela PROEST e será proporcional, a carga horária será proporcional ao número de palestras das quais o aluno participar, ok? O tema da palestra de hoje, então, é os desafios da assistência estudantil no ensino remoto. E quem irá discorrer sobre esse tema é a servidora da UFTM, Marla Beatriz de Oliveira Ribeiro. A Marla é assistente social na divisão de serviço social, também da PROACE, especialista em trabalho social com famílias pela PUC-MG e mestre em serviço social pela PUC de Goiás. Tem larga experiência, né, na sua área de atuação, já atuou em diferentes frentes de trabalho, é uma pessoa que com certeza vai contribuir muito com vocês no enfrentamento de algumas dificuldades nesse momento de ensino remoto. Antes de passar a palavra para a Marla, só quero também lembrar que a nossa próxima palestra será na quarta-feira, dia 17, também às 19 horas, com o tema Desafios da Leitura na Cultura Digital, com o professor Assir Mário Karvoski. Então, Marla, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite do SAPED, e você está com a palavra. Boa noite a todas, a todos. Obrigada pelas palavras, Sandra. Quero agradecer também o convite, né, do pessoal do SAPED, Tenisiara, o Washington. Aqui também está a Débora, né, a Fernanda. É um prazer estar aqui hoje com vocês, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o ensino remoto, sobre esses tempos de pandemia, e, sobretudo, sobre os desafios que a gente enfrenta também na assistência estudantil, né? Aqui também está o Marco, ele também é assistente social da PROACE, ele está participando aqui conosco hoje também. E aí, Marco, também vou te convidar, se você quiser contribuir também no decorrer da minha fala, né? Quiser compor, vai ser um prazer também, tá bom? Eu estou trabalhando, né? Eu estou na PROACE há 6 anos, e aí a gente tem atendido a demanda da assistência estudantil. E existe a identificação mesmo de como se metamorfoseou as demandas com a vivência da pandemia, né?
Então, como essas demandas chegam para nós, como essas demandas elas são vivenciadas pelas e pelos estudantes. Então, a gente vai pensar um pouco sobre isso hoje, né? Sobre assistência estudantil, sobre esses desafios e também sobre as possibilidades. Porque, geralmente, quando a gente é desafiado a algo, a gente também tem um caminho de possibilidades pela frente. Né? Então, os desafios existem, eles são reais, eles são árduos, né? Existem as nossas dificuldades, mas seria muito fatalista se a gente pensasse nos desafios e a gente não conseguisse pensar nas possibilidades que eles nos trazem. Eu vou começar com uma música, vou apresentar agora para vocês. É uma música do Titãs, Comida, eu imagino que grande parte de vocês conheçam essa música, e a gente colocou umas figuras que eu acho que são próximas ao que a gente deseja da assistência estudantil, né? Então, eu vou colocar agora para vocês, para depois a gente bater um papo. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente
Pessoal, e aí, escutaram a música? Ó, vamos conversar um pouquinho, então, ou pelo chat, ou se alguém quiser falar no microfone mesmo, né? O que vocês pensaram dessa música, né? Do que a gente precisa? Me fale as impressões de vocês. Ninguém? Eu começo que, por exemplo, comer, tomar banho, tudo isso, essas necessidades realmente a gente precisa, inegavelmente. Mas isso em vista de manter a vida, em vista de alguma coisa a mais. A gente quer algo mais, né? Então, música, eu adoro música. Então, que bom, quer dizer, um momento assim de fruição e tudo mais, eu adoro. Então, que bom que ter essas coisas, esses desejos, necessidade, vontade, quer dizer, misturar essa coisa toda. Então, essa música mexe muito comigo. E como eu não toco baixo, mas gosto muito, o que esse cara faz no baixo, por exemplo, é demais. Nossa, viajo. Obrigado, Washington. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Alguém mais quer falar? Não, só o Washington mesmo? Ó, então vamos lá. Se alguém tiver com vontade de falar... Peraí, deixa eu ver se tem no chat alguma coisa. O tom neste momento de assistência social, Hermes, uma música que nos convida a refletir sobre justiça social, direito de buscar participar efetivamente das decisões da sociedade, não basta ter só comida na mesa. Isso aí, pessoal. Então, realmente, né? Quais são os nossos desejos? Quais são nossas necessidades? Quais são nossas vontades? Né? E como esses três sentimentos ou essas necessidades se relacionam? O manifesto por dignidade acima de tudo, a Débora falou. Então, o Washington tocou em 2 pontos interessantes, que é a questão da sobrevivência e das diversas necessidades que a gente, nós, na nossa humanidade, a gente precisa. Né? Então, quando a gente pensa em sobrevivência, a gente vai para um lado de necessidades mínimas, né? Que é alimentar, que é morar, que é ter condições básicas de higiene, mas a sobrevivência ela não se basta na nossa humanidade. A gente precisa de vida, a gente precisa viver. E aí, quando a gente vive e a gente pega essa percepção de vida, a gente entende que as nossas necessidades são mais amplas do que as necessidades que a gente pensa quando a gente pensa na sobrevivência. Então, veja, a gente tem necessidades para sobreviver e a gente tem necessidades para viver. E elas se conjugam. Então, essas necessidades mínimas de sobrevivência, elas se tornam necessidades básicas a todo ser humano quando a gente pensa na vida, né? E aí, sim, a gente tem as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas diversas necessidades, né? A dignidade da pessoa humana, que a Débora citou, né? E um grito de clamor pelos direitos básicos. Sim, Ivonir, porque os direitos também, eles traduzem na nossa dignidade. Né? Então, nós sabemos, é difícil, às vezes, de traduzir o que é dignidade. Isso eu falo algumas vezes, eu aprendi com um professor meu. Mas é fácil a gente ver quando é uma situação indigna. A gente consegue identificar muito mais uma situação indigna, né? E por isso a gente busca por condições dignas. E na amplitude das nossas necessidades, e pensando na plenitude humana, a gente perpassa lazer, cultura e acesso à cultura, ao esporte, as diversas formas que a gente precisa de existir, né, e aí ter essas condições dignas de existência, e entre elas, a educação. Né? A educação é algo que nós defendemos, que nós lutamos e devemos lutar cotidianamente, porque é algo que não é um acesso universal ainda, infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem ter acesso
e acesso digno à educação. E pensando nesse acesso digno, a gente pensa também na educação superior, né? Que a educação superior hoje, ela se traduz como um direito social, mas ela ainda não é um direito universal. Por quê? Não são todas as pessoas que acessam a educação superior, né? Que tem esse direito. Existe um direito social, mas ele ainda não é para todos. Então, nós temos algumas barreiras, né? A barreira para acessar a educação superior e a barreira de permanecer e concluir a educação superior, né? Então, esse processo a gente encontra inúmeras barreiras e aí a gente pensa numa plenitude da educação, na verdade, que é a qualidade de educação aliada a condições de você concretizá-la, né? Que é a permanência e o êxito, né? Que é a diplomação, que é a conclusão do curso, né? E aí a gente pensa que é uma plenitude acadêmica, sobretudo. Então, nesse sentido, a gente discute a assistência estudantil, porque é um instrumento, é uma ferramenta importantíssima nesse processo de permanência dos estudantes, né, e de que tem uma educação total de qualidade, mas que para isso a gente precisa conhecer, na verdade, para a gente conseguir refletir sobre a assistência estudantil, a gente precisa conhecê-la, a gente precisa entender os seus mecanismos, a gente precisa conhecer um pouco de sua história, como ela se dá atualmente. E aí eu vou usar uma fala do Paulo Freire para falar sobre isso, né, para exemplificar essa necessidade. Ele fala: somente na medida em que nos fizermos íntimos de nossos problemas, sobretudo de nossas causas e de seus efeitos, nem sempre iguais aos de outros espaços e de outros tempos, ao contrário, quase sempre diferentes, poderemos apresentar soluções para eles. Então, é importante a gente conhecer em qual tempo, em qual espaço a assistência estudantil se deu no decorrer da nossa história e como ela se dá hoje, né, para a gente pensar sobre ela. Então, nesse sentido, a problemática que se dá à educação no Brasil e a assistência estudantil são dessas problemáticas que a gente precisa ver em sua intimidade, né? Precisa ver de forma íntima, de forma aprofundada, para a gente conseguir refletir e pensar nesses desafios e nessas possibilidades que o que a gente vivencia hoje nos traz. Pessoal, se alguém quiser me interromper, conversar, perguntar, vocês podem ficar à vontade, tá? Para a gente conhecer um pouco da assistência estudantil, a gente vai falar um pouco do histórico dela. Então, a assistência estudantil, com o orçamento previsto, né, da forma como ela se configura, e até mais discussões sobre ela, elas são recentes. Porém, a assistência estudantil no Brasil, ela não é tão recente assim. Então, desde quando a gente pensa em educação no Brasil, a gente perpassa por ações de assistência estudantil e lutas por ela também. Então, na Constituição, o direito à educação, ela surgiu na Constituição Imperial de 1824. Então, em 1824, a gente já tinha prerrogativas sobre educação e a necessidade de tê-la como direito. A assistência estudantil em si, ela começou a ser difundida e pensada e ter algumas ações nos meados da década de 1930, próximo também ao período que iniciou o ensino superior brasileiro. Então, já em 1930, existia um programa de alimentação e moradia universitária. Em 1931, a gente teve um decreto que era para garantir bolsas de estudos para amparar estudantes reconhecidamente pobres, né? Era o termo que eles utilizavam. E, em 1934, esse decreto foi incorporado pela Constituição, então destinou algum fundo para essas ações de assistência estudantil. Vocês vão perceber que na história da assistência estudantil a gente teve alguns avanços e alguns retrocessos. Então, ela é um espaço, na verdade, de disputa e de tensionamento, na verdade, quando vai pensar no histórico desse direito, né, que a gente defende que seja um direito, e aí a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais para frente também. Então, em 1946 também,
pensou-se na assistência estudantil com alguns serviços de assistência estudantil, mas isso era de forma fragmentada, que as instituições fizessem, né, que toda instituição de ensino, elas deveriam fazer esse serviço de assistência estudantil. Em 1961, a assistência estudantil, a assistência ao discente, ela aparece na LDB. Na década de 1950 até 1970, houve a primeira expansão universitária no Brasil, e aí também teve um volume maior de estudantes entrando nas universidades, se acentuaram também algumas questões socioeconômicas, e aí voltou-se a se pensar também na assistência estudantil. E aí, em 1967, na Constituição, além dessas ações que já existiam, eles incluíram também pensar o direito à igualdade de oportunidades educativas. Então, esses foram avanços. Em 1970, foi criado um departamento de assistência ao estudante. Ele era vinculado ao MEC, mas na década de 1980, no fim da década de 1980, ele deixou de existir. E aí, esse foi um marco de retrocesso, que tiveram algumas ações fragmentadas, as ações de assistência estudantil começaram a ser fragmentadas, enfim. Com o processo da ditadura militar, o movimento estudantil teve uma força muito grande, e junto ao movimento estudantil, com os demais movimentos de luta que existiam na época, propiciaram que fossem pensadas algumas ações no Brasil, né, quando foi superado a ditadura militar, quando começou a Constituição de 1988, a gente chama de Constituição Cidadã, porque ela prevê muitos direitos, na verdade, e entre eles, dentro disso, a educação foi colocada como direito social na Constituição de 1988, e aí, a partir disso, começou a ter ações pensadas pelo Estado de assistência estudantil. Então, a gente precisa colocar que existe, sim, um protagonismo do movimento estudantil, para a gente ter chegado até hoje nos moldes de modelo de assistência estudantil. Aliado a isso, em 1987, foi criado o FONAPRAS, que é o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários Estudantis, que também teve um processo relevante nessas ações de pesquisa, de formulação de planos de assistência estudantil, e que a gente começou a ter avanços também, novos avanços na assistência estudantil. Em 2010, então, a gente tem um salto, tem ações pontuais ali. Em 2007 teve uma portaria normativa, só que em 2010 a gente tem um decreto que ele fala sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que define um público-alvo, que ele fala, na verdade, sobre a igualdade de possibilidades, a tentar igualar os estudantes, a igualdade de oportunidade também dos estudantes de escola pública dentro das universidades, né, federais. E também tem os nossos eixos, que contemplam que hoje, na nossa universidade, a gente tem como serviços e auxílios, né, dentro da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários Estudantis, que é moradia, transporte, assistência pedagógica, alimentação, inclusão digital, né, cultura, esporte, lazer, dentre todos esses eixos que nós visualizamos hoje. Então, o programa de assistência estudantil, ele foi um avanço muito grande. A gente precisa reconhecer essa importância do Programa Nacional de Assistência Estudantil, defendê-lo, na verdade, como uma política social pública, embora a gente tenha alguns entraves, porque por ele ser decreto, ele ainda não é uma lei, então a gente fala que ele é uma política de governo e não uma política de Estado. Ele tem um peso de política de Estado, mas ele é uma política de governo, ou seja, ele ainda é frágil, né, para possíveis desmontes, ele ainda está numa condição fragilizada, porque a normativa jurídica maior que ele tem é o decreto, tá? Então, a partir disso, qual que é o nosso cenário atual na UFTM? Né, nosso cenário atual é que a gente teve muitos avanços, que a nossa pró-reitoria, ela conseguiu se equipar, sobretudo de recursos humanos, para atender e pensar as diversas demandas dos estudantes, e
claro, evidentemente, com todas as limitações também da própria política de assistência estudantil orçamentária, de demanda reprimida que nós temos, né? Mas isso se agudizou nesse período pandêmico. Por quê? E aí a gente vai começar a falar sobre os nossos principais desafios, né? Tanto da comunidade acadêmica, e essa fala não é unilateral, né? Eu como servidora da PROASS, né? Mas é entendendo quais são os desafios que a comunidade acadêmica, ela vivencia em meio à assistência estudantil. Então, chegou uma pandemia que nos afetou profundamente e nos fez repensar as nossas atividades, tanto educacionais, né, as questões, o mecanismo formal de educação, que são as disciplinas, né, repensar as aulas, como, né, propiciar as aulas para os estudantes, como fazer com as aulas que não podem ser de forma remota, né, então a gente teve esse momento de discussão. Também, enquanto profissionais, como que a gente ia remodelar e repensar nosso trabalho, e os estudantes trazendo demandas que a gente fala que são demandas tradicionais porque elas já existem, só que elas são acentuadas nesse período pandêmico, né? Então, a falta de acesso a tecnologias, o acesso não só a ter o equipamento, mas também saber utilizar essas tecnologias. Questões de gênero se acentuaram, estudantes mães, né, trabalhadoras mães, que precisam, esse ambiente doméstico e o ambiente educacional, ou o ambiente de trabalho, ele tem se misturado. Então, isso é um desafio muito grande, principalmente também as estudantes que são mães trabalhadoras, né? Então, é um desafio muito maior para a gente conseguir manter um nível de qualidade de ensino e conseguir acompanhar as atividades. Questões de violência doméstica, que se elas já existiam na pandemia, isso se mostra de uma forma mais acentuada. Questões de desemprego, né, e aí que perpassam trabalho e emprego, e aí que gera essas questões de renda. Enfim, nós temos um rol, na verdade, grande de demandas, né? E a partir disso, dessa demanda dos estudantes, também a gente precisou repensar, né, quais eram as nossas ações. Além dessas demandas também, a gente se esbarrar nessas demandas também, nesse processo também de trabalho remoto, a gente precisou como adequar as nossas ações. E é um limite também a gente conseguir acessar essas demandas dos estudantes, porque a pandemia nos fez solitários em muitos momentos, e nos fez distantes. Então, lá dentro da universidade, né, de forma presencial, às vezes encontrava no corredor, ia na sala, era mais fácil ter um acesso. Agora não, as pessoas se isolam nas suas demandas. Então, um desafio muito grande é como acessar essas demandas dos estudantes, né? Como pensar sobre elas, como compartilhá-las, como pensar em ações que possam efetivamente atendê-las. E isso trouxe um pensamento coletivo também dos profissionais. No ano de 2020, então, foi uma surpresa para todos nós, e a gente precisou repensar algumas ações, e a gente teve algumas ações em 2020, e aí eu vou exemplificar para vocês. A gente teve, por exemplo, a criação do auxílio inclusão digital, né, que ele foi importante para tentar garantir acesso, pelo menos parcial, né, dos estudantes, de mecanismos para poder participar das atividades da universidade. A gente teve o auxílio estudos online, que ele foi temporário, mas que ele existiu. A gente teve os chips, né, as parcerias dos chips, que atenderam parcela dos estudantes. Também foi repensado o teleatendimento do NAS, da equipe de saúde. As propostas também do acompanhamento pedagógico, né, que criaram propostas online, tanto de orientação e acompanhamento, inclusive essa atividade hoje que a gente tem, através desse convite a repensar as atuações profissionais, né. Também a readequação da Agita Campus, isso a nível de PROASS, eu estou exemplificando para vocês.
E a divisão de serviço social também remodelou o atendimento, remodelou o sistema para tentar facilitar o acesso dos estudantes, remodelou formas de atendimento remoto, embora com algumas dificuldades, né, em função até do sigilo profissional. Então, é uma coisa a gente acessar vocês e conversar com vocês numa sala que a gente tem garantia de sigilo, outra é, às vezes, na sala da sua casa, que uma outra pessoa pode escutar, ou que, às vezes, pode limitar o diálogo. E a gente pensou também numa pesquisa que a gente divulgou já para vocês esse ano, isso foi em 2021, porque através dela a gente vai conseguir mapear mesmo as demandas e pensar propostas a nível de PROACE. Então, essas foram as possibilidades que a gente encontrou em meio a um caos orçamentário que a gente está vivenciando, né? Então, a assistência estudantil hoje, na UFTM, não só nela, né, em todas as universidades federais públicas brasileiras, ela está enfrentando duas crises concomitantes, que é a crise orçamentária e a crise do Covid. Então, a gente sabe mesmo desse arroxo orçamentário e esses impactos que isso tem trazido para todos os nossos estudantes. E aí a gente pensa a assistência estudantil como uma ação que ela precisa ser transversal. O que é isso? Ela precisa dialogar com outras políticas sociais públicas, porque ela não se basta. Ela, assim como outras políticas sociais, ela também tem suas limitações, os seus limites. E a assistência estudantil, ela esbarra também porque ela é uma ação, ela é uma política pública destinada à permanência e êxito dos estudantes nas universidades, porém, ela esbarra em ações que já existem em outras políticas. Por exemplo, a moradia. Já existem políticas que atendem questões de moradia. Alimentação, creche, saúde, só que ela tem uma destinação específica à assistência estudantil, que são os estudantes com essa finalidade que a gente tem conversado. No entanto, na pandemia, ela não é só estudantil, né? Porque o estudante carrega a sua história, ele é um ser integral, carrega suas vivências, carrega suas composições familiares. E nesse processo de pandemia, com esse ensino remoto, isso tem se acentuado também, né? Porque não é só o estudante, é toda a sua família, e geralmente é o tempo todo. Então, é um desafio também a gente pensar em transversalizar como a gente fala, essa política, que é o que? A gente, a partir da assistência estudantil, dialogar com outras políticas sociais, né, com a assistência social, com a saúde, com outras áreas da educação, até dentro da universidade também, para pensar em estratégias, para garantir direitos, ao atendimento integral mesmo desse estudante e suas famílias. Além de ser um desafio, sobretudo na pandemia, porque em geral... Atualmente, em geral, as políticas sociais elas estão fragilizadas, são muitos municípios, né, porque os estudantes, eles não, em sua maioria, não estão mais em Uberaba, os que não são de Uberaba, eles voltaram para suas residências. Então, mapear a rede, a gente chama de rede socioassistencial, que são esses espaços, né, que desempenham esses serviços no município. Então, esses são os nossos desafios, mas que, ao mesmo tempo, eles traduzem também como possibilidades, porque, apesar de dificultoso, ele é uma possibilidade da gente reconhecer quais são esses serviços, quais são essas famílias dos estudantes, enfim... eu não vou me delongar muito, eu acho que talvez o espaço de diálogo vai ser mais frutífero, mas o decreto do Programa Nacional de Assistência Estudantil, ele é importantíssimo, é o que nós temos hoje, e a gente precisa se mobilizar, a gente está no momento de defender a educação e se mobilizar, né, enquanto servidores, o que nós temos feito, né, a todo tempo, enquanto estudantes também, né, é um momento de, assim como toda a história e trajetória da assistência estudantil, que os estudantes também consigam se organizar, se unificar, em defesa de pautas não só dentro da UFTM, mas também fora dela, sobretudo em âmbito nacional, tensionando também o Congresso, né, para a gente repensar esses orçamentos e conseguir avançar, né, a nível de assistência estudantil. Antes de abrir também a fala para vocês, eu queria ver se o Marco quer contribuir, quer falar alguma coisa.
Não, eu acho que você trouxe muitos pontos importantes para a gente poder refletir, Marco. Sua fala contemplou assim, que eu penso também em relação aos desafios da assistência estudantil, né, os desafios que nós todos profissionais da assistência estudantil estamos vivenciando e que também a comunidade acadêmica como um todo, né, os estudantes, que são os nossos usuários, né, também estão vivenciando. E é só uma pontuação que eu acredito que assim, as demandas que chegam até nós nesse momento elas estão realmente mais agudas, né, mais intensas, e elas estão em volume maior também. Então, isso faz com que a gente também tente maximizar os atendimentos, maximizar os serviços, né? Então, a gente está num processo, como você falou, de tentar reorganizar os serviços, tentar, de alguma forma, readequá-los para atender essa demanda atual dos estudantes, e a gente vai tentando maximizar também, né, esse serviço. E até ao ponto que a gente maximiza esse serviço, em algum momento a gente pode também tá pensando em outras possibilidades, né? A gente também está criando outras formas de acessos e de garantias de direitos. Então, é uma coisa que eu gostaria de pontuar também. Mas só isso, porque eu acho que você trouxe umas questões importantes. Então, obrigada, Marco. Talvez se você, então, o Marco que falou, né? O que é essa maximização? Que eu não podia falar um pouco. Por exemplo, quando a gente recebe demandas, né, que são demandas já tradicionais, como a Marla disse, né, usando esse termo, que são as demandas corriqueiras, né, do nosso trabalho, mas que nesse momento elas estão chegando de forma mais intensa, né, de forma mais aguda, com um volume maior. Isso faz com que a gente tenha que pensar outras formas de atender elas para dar conta de atender um quantitativo maior, né? Então, criar outras formas de acesso a esses estudantes a nós, né? Então, aí pensando na questão por exemplo, os projetos que a gente pensa, né? Os encontros coletivos, as pesquisas que a gente pensa, isso tudo é uma forma de maximizar essa nossa potência de atender devido a essa questão, porque a gente também tem as limitações, né? Enquanto assistente estudantil, a gente tem diversas limitações. Então, acho que a gente maximizando essas formas de acesso à assistência estudantil, a gente consegue pensar até de forma coletiva, coletivizar essas demandas para até pensar nas possibilidades de atender elas, né? Então, isso acontece desde o âmbito micro, né, ali no nosso atendimento diário, né, quando a gente faz os atendimentos e tenta reorganizar o trabalho para conseguir dar conta daquela demanda, né, até porque também a gente, enquanto profissionais, também nós estamos submersos nessa pandemia, né, especificamente numa realidade bem diferente. Então, a gente está no nosso espaço de trabalho, na nossa casa. Então, às vezes, uma pessoa, né, tá tendo o seu espaço de trabalho concomitantemente com o espaço de trabalho do seu esposo, ou do seu irmão, ou da sua mãe. Então, está tendo que, né, repensar os espaços, né, de convivência, de trabalho. Tudo isso são limitações nossas, sim, mas a gente está tendo que maximizar todo esse nosso trabalho para dar conta de atender, né, essa demanda. Então, é nesse sentido, nesse espaço micro e também no espaço macro, né, e também nas possibilidades macro, que são essas possibilidades que eu penso aí de reorganizar o trabalho a fim de coletivizar a demanda. Certo. Eu só gostaria de comentar o seguinte, que a gente está num ambiente universitário que é um ambiente da palavra, lida, falada, escrita, essa coisa toda. E é bom que o pessoal, aos poucos, vai se assenhorando, vai tomando posse, né, desse tipo de linguagem, tudo bem. E como eu transito nesse meio, mas também boa parte da minha vida tem contato com comunidades mais simples e tudo, nas comunidades, tem um ditado, as comunidades de base, tudo, fala assim, quem morre calado é sapo debaixo do pé do boi. No poema, né, do Brecht, lá, os caídos que se levantem, acho que não sei se é do Brecht, mas para dizer o seguinte, é preciso que a gente aprenda a falar a nossa palavra. Ninguém vai falar a minha palavra, eu tenho que aprender. E tenho que externar isso. Então, um momento como esse, ótimo que as pessoas ouçam e que amadureçam, tudo tem o seu tempo, mas ensaie a sua palavra. Estou falando agora para os alunos e alunas. Não deixe nada. Por maximizar, pergunta. É um conceito que não ficou claro? Pergunta. O Marco, que falou isso aqui, é um servidor da PROACE, é um servidor federal, todos nós somos a serviço de vocês. Eu tenho batido nisso porque já é uma preocupação antiga que eu tinha, já quando eu estava em sala de aula, já naquela época, hoje eu ficaria louco.
Porque eu estava assim, e o pessoal com o celular e tudo mais, já naquela época. Agora imagina hoje, tanta conexão com redes e tudo mais, e a gente perde, porque se a gente está sem foco no que a gente está fazendo, isso é da nossa área do pedagógico, mas todo mundo sabe disso, né? Se a gente está com a atenção ligada em 2, 3, pode até ser, tem gente que acha que consegue, mas de repente sai um conceito aqui, passa batido. E é necessário, para a gente acessar os direitos, aquilo que a gente tem de direito, que a gente entenda, ou pelo menos se eu não entendi, pergunto, se não passa batido. Então, digo assim, com carinho, sabe, porque eu fico desconfortável demais da conta, porque eu fico tentando entender como é que eu era. Mas eu tive a idade de 20 anos, praticamente 40 anos. Eu vou fazer 60, gente. Então, era outro mundo. Então, quer dizer, eu vejo meu filho que tem 22 anos, é esse mundo que se eu entender um pouco o mundo dele, de vocês, talvez eu tire o desconforto. Mas aqui dentro de casa, que eu tenho 2 universitários, quer dizer, eles têm outro jeito, mas quer dizer, cada um tem um jeito de ser. Então, eu estou dizendo isso assim, com carinho, porque pergunte, fale a sua palavra, ensaie. Hoje você desmaia quando estiver falando, mas amanhã você não desmaia mais. Entendeu? É isso, tá bom? Eu digo com carinho, mas vamos. Quando estendo a mão, deixa eu baixar a mão aqui, mas é isso, gente. Um abraço. Pessoal, e que a gente pergunte, então, sobre as palavras e que a gente tenha voz, né? É o momento que a gente precisa, na verdade, fortalecer a nossa voz, né? Que seja, às vezes, isolado, preferencialmente coletivo, mas que a gente tenha voz, né? Nos faça ouvir. Eu estou aberta, né? Eu acho que, Sandra, é o momento já de pergunta, de diálogo. Sim, Marla, você fica à vontade, tá? Você que conduz agora. A gente pode, se for da sua vontade, a gente pode já abrir para as perguntas. O pessoal pode tanto escrever no chat, que eu vou ficar olhando, ou também pode abrir a câmera e o microfone e falar diretamente com a Marla, que seria melhor, né, Marla? Mas Isso. pode ficar à vontade, tá? Vou ficar acompanhando aqui no chat. O Tom levantou a mão, né? Boa noite a todos. Eu não sei se... Eu não vou colocar como dúvida, porque eu acho que dúvida é quando a gente tem certeza que é algo que não pode ser feito, ou então que não tem métodos para fazer, mas eu vou deixar mais para a atitude de sugestão. Não seria o momento, já que estamos todos em serviço remoto, assim como estou me considerando um privilegiado por ter descoberto as palestras, está fazendo parte de todas, está sendo muito bom para mim. Mas eu vi essa semana acontecer uma coisa bem interessante com a turma da minha disciplina lá, da Educação do Campo, né, da LECampus, que inúmeros deles começaram a questionar que eles falavam sobre as turmas anteriores, que havia lá uma proatividade para estudantil já era muito mais forte, que havia mais apoio para eles, e eles, principalmente, eu falo eles, porque eu moro aqui em Uberaba, mas grande maioria da turma reside no campo, né? Não só eles, como inúmeros daqui, que assim como foi dito agora há pouco, são pessoas que não residem aqui próximo do campus, eles residem longe, distante. Mas não seria o caso de que essas informações passadas, que eu volto a falar, me sinto privilegiado de tê-las agora, de fazer o compartilhamento dessas mensagens através de um método disciplinar em todas os cursos que estão sendo oferecidos, no caso, nesse momento, pela UFTM, porque a maioria da minha sala não sabe disso. Por mais insistência que eu tenha feito lá, o digital trouxe para o pessoal os ingressos recentes, um certo nervosismo por se sentirem novatos ali, estarem se adequando ao meio digital, passando já pela pandemia, ainda nossa, estou na faculdade, tenho que fazer o remoto, tenho que correr atrás. Então, eu acho que é mais uma sugestão mesmo, para que seja falado isso, tomar um momento de umas das disciplinas e falar, estamos aqui, tá? Porque
eu vejo alunos e mais alunos não saberem sequer acessar. Eu falei disso na última palestra. Não sabem acessar um Syscad para poder saber de um evento que tem desse. Não, muito menos acessar o portal da faculdade. Eu acho que a maioria deles nem leram aquela parte que fala do manual do calouro, né? Então, não vou deixar como crítica, não. Eu deixo como sugestão para que seja ofertado a eles também. Assim, eu tenho feito minha parte. Tenho colocado lá, divulgado bastante. Tenho visto, principalmente do setor do psicossocial, tem inúmeras pessoas precisando de mais do acesso a isso. Tá? É uma colocação que eu não poderia deixar passar. Muito obrigado pela voz. Tom, obrigada, viu, pela sua colocação. O Lecampo tem uma trajetória específica da assistência estudantil, existe uma luta paralela, né, do Lecampo, tanto quando foi formular o curso, né, do Lecampo no Brasil, quanto essas questões também que tinha uma verba até diferente, na verdade, propiciava condições mais facilitadoras de assistência estudantil para os estudantes do Lecampo. Mas, nas palavras de Paulo Freire, a gente precisa ser íntimo das nossas problemáticas, né? E é isso que você tem trazido, né? Não são todos os estudantes que têm essa oportunidade, ou que tem também essa expertise de buscar as informações. Eu acho que é válido, sim, a gente poder pensar em como acessar mais estudantes com essas informações sobre assistência estudantil. A gente vai pensar, assim, a nível institucional, como a gente tem feito e dialogado reuniões com os estudantes também, de modo geral, de modo amplo. Nós já fomos conversar especificamente com a turma do Lecampo, inclusive quando aconteceu essa cisão orçamentária do Lecampo. Fui eu e o Marco, inclusive, que a gente está aqui, a gente conversou com as turmas do Lecampo, mas a gente também está disponível para, enfim, para a gente dialogar e conhecer mais intimamente sobre as nossas questões atuais, né? A Sandra quer falar, né, Sandra? Marla, é só para informar para o Tom que o pessoal do Lecampo solicitou para a Proace, né, que fizesse um encontro com eles, virtual, né, e a Débora acabou de colocar aqui no chat que está até marcado já, no dia 20/5, às 14 horas, para divulgar as ações de assistência estudantil, né. E assim, Tom, isso que você disse é verdade. Os alunos do Lecampo, eu acho que eles são os que mais sofrem, justamente por essa falta de familiaridade com essas questões da tecnologia, às vezes até falta de acesso, né, moram em comunidades que não chega nem internet direito, né, realmente é um grupo de estudantes que precisa muito do nosso apoio, né, e infelizmente é um projeto bem bacana esse do Lecampo, e o governo federal descontinuou, isso que a Marla disse, existiu uma verba específica, né, para o Lecampo, depois essa verba foi simplesmente desapareceu, ela foi totalmente descontinuada, aí os alunos do Lecampo tiveram que passar a fazer parte dos alunos que são beneficiários do orçamento do PNAE, então isso ficou muito mais difícil, né? Então, você tem razão, os alunos do Lecampo são alunos que, por causa dessa dificuldade de acesso, né, dessa distância geográfica das comunidades, precisam muito da gente, né? Então, só para dizer que a Débora já informou que ela está até marcada para divulgar as ações, tá? O que a gente pode oferecer? Mesmo com todas as dificuldades, né? A gente faz muita coisa ainda. E é bom salientar também, Sandra, que apesar de todo esse cenário, desse perfil socioeconômico e de acesso dos estudantes do Lecampo, por ter essa característica de zona rural, né, na verdade, os estudantes do Lecampo têm uma organização interessante, né, com as pautas com a universidade, então eles conseguem se organizar e dialogar também coletivamente, tanto nos seus espaços, né, com as associações, os sindicatos que tem nas zonas rurais, quanto entre si mesmo. Enfim, mais alguém? Então, a live está marcada, dia 20/5, às 14 horas.
Bom, se ninguém vai falar, eu vou tentar tirar mais uma dúvida minha aqui, então. É mais específica ao que diz em relação a não somente aos auxílios, que eu não estou mais na questão dos auxílios, eu estou na questão agora do geral. É passar um panorama para a gente como anda o funcionamento da UFTM em si só, em tempos de pandemia, mediante essa não liberação, não aprovação até hoje dessa verba, porque a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não tem acompanhado, e isso tão pouco tem sido divulgado em meios de mídia, a gente não tem noção de como está esse funcionamento, se a faculdade tem sido assistida, se numa eventual volta abrupta aí, porque eu sei que abrupta não vai ser, vai ter que ser totalmente planejada, mas passar um panorama para a gente ter noção de como pensar que seria algo do tipo. Quer que eu ajude, Marla? Ô, Tom, de fato, desde o ano passado, a UFTM criou um grupo, né? Que é um grupo que a gente chama de GT Retorno. É um grupo de trabalho que justamente está pensando no retorno. Quando esse retorno vai acontecer, a gente não sabe, a gente não tem como prever. Vai depender de como que a pandemia vai evoluir, né? Se ela vai arrefecer ou se ela vai se manter nos patamares que está. Então, a gente não tem como prever. Mas desde o ano passado, existe esse grupo, ele é um grupo que tem representação de todos os institutos, né? Tem representação de todas as unidades da UFTM que tem alguma relação com essa dinâmica, né? Relacionada ao retorno das atividades presenciais, não só de aulas, mas também de atividades de servidores, né? E foi elaborado um plano de trabalho. Esse plano de trabalho já foi aprovado pelo município de Uberaba e ele está sendo discutido dentro da UFTM, alguns ajustes estão sendo feitos, mas é um planejamento de um retorno, Tom, que prevê uma volta bem gradual, sabe? Assim, numa primeira etapa, seria uma volta de até 20%. Então, quando a gente diz até, pode ser zero. Se alguma unidade disser, aqui não dá para a gente voltar ninguém, vai ficar zero. Outra unidade, por exemplo, a gente tem institutos na UFTM que já voltaram quase 20%. Que é os institutos ligados mais de perto, né, mais estritamente ao hospital, que fazem exames para o hospital, fazem pesquisas relacionadas à Covid. Então, a gente tem muitos docentes, pesquisadores e professores, por exemplo, que acompanham alunos de cursos da área da saúde, já estão em trabalho presencial, né? Então, assim, no ICS, que é o Instituto da Saúde, o ICBN, que é um instituto que tem uma relação também bem estrita com o hospital, né? A gente já tem quase 20% de retorno, que é o que a legislação, não só municipal, mas também estadual e federal, foi possibilitando que fossem retornando, né? Depois, numa segunda fase, seria de 20% até 40%, depois de 40% até 60%, de 60% a 80% e de 80% a 100%. E aí, quando que essas fases vão acontecer, quando que a gente vai passar de uma fase para outra, isso vai depender da evolução da epidemia, da pandemia, né? Então, assim, nós temos responsabilidade, são quase 10 mil pessoas que circulam diariamente na UFTM, então, isso não pode ser feito de qualquer jeito, não pode ser feito intempestivamente, tem que ser muito planejado, tem que ser feito com muito cuidado, né? Então, esse grupo é responsável por pensar isso, e esse retorno já está sendo pensado, só que a gente não tem como dar data, porque não tem como a gente prever como que a pandemia vai evoluir. Mas esse planejamento, ele já está feito, ele está agora recebendo sugestões dos institutos, de outras unidades da UFTM, para chegar na forma final, tá?
Então, vai ser uma coisa bem gradual mesmo, vai ser aqueles que puderem voltar primeiro vão voltar, os que não puderem não vão voltar depois. Então, vai ser bem um retorno bastante cuidadoso, que é o que tem que ter, porque essa doença é uma doença muito devastadora, a gente não sabe como que individualmente cada organismo reage, né? Então, a gente precisa ter responsabilidade e pensar com muito critério esse retorno. E isso está sendo feito, tá? Não vai ter volta abrupta, não vai ter aquela coisa, ó, todo mundo voltando amanhã ou no mês que vem, não vai ter isso. Vai ser com bastante critério e com bastante cuidado, tá? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário ou de fazer alguma pergunta para a Marla? O Marco? Vocês estão com a palavra. Não? Estão satisfeitos com a fala da Marla? Não falei que a Marla era craque? Então, pessoal, só lembrando, né? Não se esqueçam de avaliar a palestra. O link está sendo disponibilizado, né? Para vocês fazerem a avaliação. No próximo dia 17, a gente vai ter a última palestra do projeto. E, mais uma vez, eu vou lembrar que as outras palestras, né, estão disponíveis no canal do SAPED do YouTube para vocês assistirem, né? Quem não conseguiu assistir alguma, confiram lá que está bem bacana mesmo. Sandra, Oi? desculpa te interromper um minutinho. Dia 17 ainda não vai ser a última palestra, não. Não é, não? Ué, mas Não. a novidade que passou aqui não é a última? Tem mais. Ah, porque são A etapas, né? A gente tem a semana que vem a palestra do professor Assir Mário Karvoski. A semana que vem vai ser toda sobre leitura e escrita, né? E também sobre a questão dessa leitura no mundo digital, sobre a importância da leitura e da escrita na vida acadêmica. Então, serão 2 palestrantes. Na segunda-feira, o professor Assir Mário Karvoski, né, que com certeza vai fazer uma excelente palestra. E na quarta-feira, a nossa colega Fernanda Oliveira, do SAPED, que também está aí preparada para trazer para a gente bastante material na área de escrita e leitura para a vida acadêmica. E aí, depois, na outra segunda-feira, é a minha palestra da autorregulação da aprendizagem. Bom, Verdade. Eu preocupei em avisar da semana que vem e não vi as outras 2 a seguir. Verdade. vai que o pessoal desiste das outras, não pode, né? Não, de jeito nenhum. Perdoe minha falha. E, assim, pedir para o pessoal realmente, igual você está falando, ajuda a divulgar o link lá das palestras que já passaram para os colegas que não puderam ver também. Depois a gente vai encaminhar um e-mail para o pessoal, colocando todos os links para ajudar o pessoal também. Pensando nessa maximização aí, né? O bom do nosso trabalho hoje é que tudo fica gravado e mesmo se passar um ano, a pessoa ainda tem condição de assistir e, quem sabe, ajudar em algum aspecto, né? Eu acho que todas as palestras que foram realizadas até hoje são muito importantes para o enfrentamento dos desafios na pandemia, né? Todas elas, cada um do seu modo, do seu ponto de vista, né? São muito importantes para ajudar o estudante. Até se organizar, né? Com algumas orientações interessantes sobre como o aluno pode se posicionar, o que ele pode fazer, para ficar mais confortável, né? Para conseguir
realizar suas atividades de uma maneira mais adequada, com mais tranquilidade. Então, quem não assistiu, volta lá e assiste. Tá muito legal, bem bacana. Podemos encerrar, então? Então, eu quero agradecer muito a Marla por ter aceitado esse convite do SAPED, né? Eu sabia que ela ia dar show, né? É uma menina que tem muito dedicada e tem muita experiência, né, na área de atuação dela. Obrigada também ao Marco pelas suas contribuições, né? E a gente se coloca à disposição de vocês para qualquer coisa que vocês precisarem, que tiver a nosso alcance, todos nós da PROAS, né? E também não poderia perder a oportunidade de parabenizar o Serviço de Apoio Pedagógico Discente por essa iniciativa sensacional, importante, fundamental, de apoio aos estudantes da UFTM. Muito obrigada, Débora, Washington, Tenisiara, Fernanda e Maria do Carmo, que não está aqui. Muito obrigada mesmo, viu? Boa noite a vocês todos, obrigada pela presença, e esperamos encontrar com vocês no dia 17 e nas outras palestras. Muito obrigada e boa noite. Sandra, boa noite. Deixei meu e-mail e e-mail de serviço social, se alguém quiser falar com a gente. No chat, você colocou? Ah, tá. Ótimo. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, Muito pessoal. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau, pessoal. Até Boa a próxima. noite. Até mais. Interrompendo Até a gravação. mais, pessoal.